O capítulo 14, ele vai seguir um esquema que nós já vimos anteriormente. É interessante a gente perceber isso na Escritura. No livro, em particular, no livro de Escritura, também na Escritura, mas no livro de Apocalipse. Tá? Que aspecto é esse? O Senhor vem através do Apocalipse revelando, no caso do capítulo 13, a tentativa da besta de obrigar os crentes a se render, de oprimir os crentes. Tá? E nós estamos vendo aqui na Escritura, o apóstolo da Escritura garantindo a nossa segurança e vitória em Deus. Tá? E dentro desse escopo, tá? É interessante nós percebermos que sempre que o livro de Apocalipse nos mostra o poder das trevas e o que a igreja terá de vivenciar nesse período, logo após isso, temos um vislumbre da glória final de Cristo e dos santos no céu. É o que a gente vê, por exemplo, no capítulo 7. Tá? Capítulo 7 de Apocalipse. Depois de nós termos aquela descrição do capítulo 6, o cordeiro abriu o selo, o primeiro selo, o segundo selo, e o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo. E aí os grandes, os reis da terra, os comandantes ricos e poderosos, percebendo a ira de Deus sobre eles tentam se esconder e dizer assim, os montes caem sobre nós, porque é chegado o dia da ira do cordeiro. E depois de você ser, vamos dizer assim, apresentado essa imagem, nós vemos aqui nesses selos também, a igreja sendo perseguida, nós vemos isso. É uma imagem assim difícil. E aí você vê aquele caos, a ira de Deus descendo sobre os homens, aquela coisa assim de opressão. Aí você pergunta assim, onde está a igreja disso? Aí logo após o capítulo 7 você vê a situação da igreja de todo esse contexto. Aí nós vemos lá no verso 9 a visão dos glorificados. Grande multidão que não podia enumerar, de todas as tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, e clamavam em grande voz ao nosso Deus que se assenta, todos os anjos em pé, rodeando o trono. Verso 13, os anciãos vão falar, estes se vestem de vestiduras brancas, quem falam, são estes que vêm da grande tribulação, lavados nos vestidos e alvejados no sangue do cordeiro, razão por que se acham diante do trono. Percebam que, diante de toda essa situação catastrófica, a ira de Deus descendo sobre a humanidade por causa dos pecados, aí você percebe que a igreja está naquele meio aí, mas qual é a situação da igreja? A situação da igreja é a situação de glorificado. Eles são vitoriosos. Eles estão vencendo Satanás, apesar de toda a oposição. E mais uma vez nós vemos isso lá no capítulo 11, verso 15. Nós estamos vendo ali falando da medição do santuário. Depois as duas testemunhas começam a pregar. E aí o mundo, a oposição a Satanás, a besta de Cristo, que não está aqui literalmente falando, mas nós entendemos que a ação deles se levanta contra a igreja e aparentemente a silencia. E aí você olha assim, poxa, essa situação é uma situação catastrófica e tal, a igreja sendo apertada de um lado para o outro. E aí, mais uma vez, o Senhor dá uma visão da situação dos crentes diante desse conflito. O sétimo anjo tocou trombeta, ouviu no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Lá no verso 18, na verdade, essas coisas se enfureceram, gerou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados como mortos, para se dar galardão aos teus servos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruir. Mais uma vez, diante daquele caos, diante da mão pesada de Deus sobre o mundo, você vê a situação da igreja. Eles são vencedores. Os santos
estão vencendo e serão glorificados em Cristo Jesus. Não é diferente aqui no capítulo 14. Nós estamos vendo aqui no capítulo 13 o poder das trevas. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. E eles recebem a autoridade que nós vimos dada por Deus, tá? Para fazer tudo o que fazem, até mesmo de vencerem os santos, como diz lá no verso 7. Tá? E essa vitória é uma vitória física, significa que eles vão perseguir a igreja, vão perseguir os crentes, né? E vão ter sucesso naquilo que eles fazem. Tá? Como nós vimos no Apocalipse, os primeiros capítulos, que Antipas, a fiel testemunha, foi morto por causa do Evangelho. Os santos são entregues nas mãos de Satanás. Satanás os persegue por causa do Evangelho e mata esses crentes por causa do Evangelho. Eles são privados, tá, de um bem-estar social. Como diz aqui no verso 16, né, foi dada uma marca na mão da terra que ninguém possa comprar. E a gente vê no próprio livro de Apocalipse, ali nas 7 igrejas, irmãos ali naquele tempo que perderam os seus bens, que foram expulsos das suas casas, que perderam suas famílias por causa do Evangelho. Ficaram pobres, porque a perseguição era tamanha, era tanta, tá? Que eles não arranjavam emprego, não tinham dinheiro para comer, passaram necessidade, tá? por causa do Evangelho. E aí, depois disso, no capítulo 14, nós vemos mais uma vez. Né? Se a gente lê o capítulo 13, a gente vê, você sente aquela opressão. Por quê? Porque é o poder das trevas. O próprio Jesus disse, quando ele estava para ser crucificado, né? E ele disse, faz com o Senhor disse, vamos daqui, porque é chegado o Cristo desse mundo. E é interessante que ele fala, ele já está julgado. E o Senhor Jesus, naquele momento, ele é traído e morto por causa do nosso pecado. O peso, a opressão de todo esse momento estava sobre ele, ao ponto de ele chorar de tal forma, né, de uma forma tão intensa. Nós vemos ali o texto bíblico dizendo que ele foi lá e se transformava em sangue. De forma tão intensa o seu suor, né, se transformou em sangue, de forma tão intensa, porque ele estava sentindo a opressão e o poder das trevas. Quando nós olhamos esse texto, nós nos sentimos mais ou menos assim. E é interessante porque depois disso, o Senhor nos dá um gentil. Ele mostra qual é a nossa situação. Ele mostra mais uma vez, né, todo esse quadro, que nós somos vencedores. É isso que nós estamos vendo. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. O quadro aqui que está sendo pintado é um quadro de alegria e felicidade, expresso pelos santos que seguem o Cordeiro e estão na sua presença. Esses 144.000 aí, como nós já falamos, é um número simbólico que representa o povo de Deus. É o povo de Deus reunido, aqueles que foram salvos, os eleitos, aqueles que foram comprados. 144.000 representam toda a igreja. A gente sabe que 12 vezes 12 é 144, né, e 1.000 representa multidão. A ideia aqui é a igreja do Novo e do Velho Testamento juntas. São todos os eleitos. E essa é uma multidão que não se pode se contar. Não pode ser contada. A promessa que foi dada a Deus. A tua descendência será como a areia da praia, ou como as estrelas do céu. É isso que nós estamos vendo aqui. O povo de Deus, na habitação de Deus, no monte Sião, diante do Senhor. E o que está acontecendo?
acontecendo aqui? Eles aprendem a cantar um cântico de glória e honra ao Senhor. E esse cântico foi ouvido no céu. O que nós estamos vendo é que o Rei dos Reis, aqui o Cordeiro, né, que foi morto antes da fundação do mundo, ele está majestosamente, soberanamente, em pé no Monte Sião. E a ideia aí de estar em pé no Monte Sião, que é a habitação de Deus, o lugar onde o seu trono está estabelecido. Tá? A ideia é que ele, como estando em pé ali, ele é vitorioso sobre todas as forças anticristãs. Quando eu estava preparando esse texto, vendo esse quadro, eu me lembrei da política brasileira. Tá? Não só com relação à política brasileira, porque nós estamos vivendo isso. O que nós temos visto hoje, não somente no Brasil, identificado por esse partido político. Tá? Mas o que você vê em outros países também, necessariamente não sendo uma bandeira de um partido, mas sendo bandeiras de pessoas, você percebe claramente uma oposição ao Evangelho. Uma oposição clara. Não sei se é de modo consciente, né? De modo consciente, seria assim, não, eu quero me levantar contra o Evangelho, eu quero destruir esse tipo de religião, porque eu sei que essas coisas apontam para a minha desgraça e mostram o meu pecado, eu não quero ver isso. Tá? Ou aqueles que pura e simplesmente, de forma indireta, se levantam contra por quê? Porque representa tudo aquilo que eles não são e que eles não gostam, porque gostam de viver em solução. Então eles querem destruir esse conceito cristão de família, de Deus, de religião e de todas as outras coisas na sociedade, de governo, querem acabar com isso. E nós sabemos claramente que isso é uma estratégia de Satanás. Nós sabemos claramente, muita gente aí que crê em conspiração, né? O americano gosta muito disso. Tá? Com certeza, nós podemos dizer, há uma conspiração das trevas contra o reino da luz. Desde o primeiro momento, né, que foi lançada aquela maldição sobre ela e Adão, dizendo que maldição e bênção, né? Que o seu descendente pisaria na cabeça da serpente, que a serpente iria morrer sobre ela. A inimizade ali entre o povo de Deus e o povo do maligno estava estabelecida. E nós sabemos que nesse contexto que nós estamos vivendo hoje na política brasileira, nós vemos claramente uma intenção, um alvo de desfazer, de desconstruir todo qualquer conceito cristão que o homem tem de si mesmo, da sociedade, das instituições e de Deus. É uma clara rebeldia contra Deus. Mas Deus está no seu monte, vitorioso, de pé, majestoso. E nessa perspectiva, olhando esse quadro, nós precisamos ter ânimo. Nós, crentes, devemos estar animados, não desesperados, mas nós partilhamos dessa vitória de Cristo, do poder. Nós somos, na Escritura diz, mais que vencedores. E é nessa descrição que eu gostaria de trazer algumas coisas ao coração de Deus. O verso 1 ele diz assim: olheis e eis Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na voz escrito o seu nome e o nome de seu Pai. A primeira coisa que nós percebemos aqui, nós falamos anteriormente, essa posição do Cristo, o Cordeiro, está em pé. Tá? No lugar de habitação do trono de Deus.
demonstra autoridade, demonstra governo, demonstra poder. Se nós fizermos um paralelo com o capítulo 12, verso 17, ele diz assim: virou o dragão para a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, que guardam os mandamentos de Deus, tem testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás se coloca em pé sobre a areia do mar. E a partir daí, debaixo da sua autoridade, quem surge? A besta que é mestre humano. Essa é uma figura de autoridade, de poder. No verso 11, ele diz assim: viu uma besta emergindo da terra. Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo esses dois elementos, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, surgindo a partir da autoridade e do poder de Satanás. E aqui nós temos um paralelo. Porque enquanto Satanás se põe em pé sobre a areia do mar, o Senhor está em pé sobre o monte externo, governando sobre todas as coisas. Quando nós olhamos o texto do Apocalipse capítulo 13, parece que é Satanás que está dando as cartas. Nós vemos no texto, muitas vezes, foi-lhe dada a autoridade, foi-lhe dada também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Quem te deu essa autoridade? Foi Deus. Quando a gente vê esse texto aqui, quando ele diz assim, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, sabe o que significa? Significa que ninguém morre, que nada acontece sem autorização expressa de Deus, que não representa a sua vontade, que não esteja dentro do escopo dos seus propósitos. Se Satanás exerce a autoridade sobre a terra, sobre a besta, porque Deus deu essa autoridade a ele. Porque o reino dos homens está debaixo do reino e do controle de Deus. Não existe nada que aconteça, ou autoridade nenhuma que tenha o homem aqui na terra, que não foi dada pelo próprio Deus. Como Jesus disse para Pilatos, nenhuma autoridade teria se do céu não fosse dada. E é essa imagem que nós estamos vendo aqui. É Deus controlando, soberano todas as coisas. Nada fugindo aos seus propósitos. Ele é o poder. Ele é o vencedor. Ele é todo poderoso. Enquanto, paralelamente, nós vimos o anticristo parece governar como comandante supremo do mundo, nós vamos percebemos claramente isso, que o anticristo será um poder de governo, um poder civil. E com esse poder ele obriga a todos a cultuá-lo. Na verdade, nesse momento, nós temos o poder no Monte Sião. Ou seja, na habitação de Deus, no lugar da sua morada, de onde ele governa todas as coisas. É isso que significa Monte Sião aqui. Abre aí, Isaías 40, 22. Isaías 40, 22. Eu quero passar por alguns textos para nós percebermos que o Monte Sião representa a morada de Deus, o trono de Deus, onde Deus habita, controlando todas as coisas segundo o beneplácito da sua boa vontade. E essa imagem que está sendo anteposta aí, não é Satanás que está controlando o mundo, não é Satanás, não é o poder dele, mas é o poder de Deus. É Deus permitindo, segundo a sua vontade, que essas coisas aconteçam. É o próprio juízo, condenação, não somente dos homens, lembram? Satanás, ministro de Deus para exercer a ira divina, mas também sobre o povo de Israel. E também sobre a igreja. O Senhor está julgando essa igreja. O Senhor está aperfeiçoando o santo. O Senhor está, com todas essas coisas, fazendo com que a igreja glorifique o seu nome. Isaías 40, 22. Olha o texto da Escritura diz.
Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É nessa perspectiva que nós vemos aí o Cordeiro do Monte Sião. Por quê? Porque o Monte Sião representa o trono de Deus. Abra no Salmo, capítulo 2. Salmo, capítulo 2. Nós vamos ver, a partir de alguns salmos, essa ideia. O Monte Sião, o trono de Deus. Salmo, capítulo 2, verso 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o Monte Sião. Salmo, capítulo 3, verso 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu Monte Santo me responde. Salmo, capítulo 15, verso 1. Salmo capítulo 15, verso 1. Quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Que vive com integridade e pratica a justiça. Salmo 43, verso 3. Salmo 43, verso 3. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Santo monte aí, ó, sendo um paralelo do tabernáculo, a habitação de Deus. E o último texto, Salmo 48, verso 2, que diz assim: seu santo monte, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Esse texto está mostrando claramente que Deus está em pé, que o Cordeiro está em pé. Estar em pé na habitação de Deus, no trono de Deus, significa controle, autoridade, porque é o Cordeiro que está regendo o universo e reinando sobre o mundo. Não é a besta. Ela pensa que está fazendo isso. Não é Satanás. Não sei nem se ele pensa que está fazendo isso, mas está fazendo. Mas é Deus. Ele está controlando todas as coisas. Porque nada acontece sem desígnio e a determinação de Deus. E um caso muito claro é o caso de Jó, né? O Satanás chega na presença de Deus e pede. Por que ele pede a Deus? Ele pede a Deus que não tem autoridade. Até mesmo aqueles que estão debaixo da mão do diabo estão porque foram lançados. Somente Deus pode pinçá-los, tirá-los dali e colocá-los debaixo do seu reino. De tal forma que essa situação jamais pode se ver. Por quê? Porque o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Não apresenta a República que está determinando os caminhos da economia, tá? Ou da sociedade brasileira. Não é Obama que controla essas coisas. Não são os reis que têm as autoridades. É Deus. É Deus. Ele é soberano. Ele é o Senhor. Quando nós examinamos o capítulo 2 de Salmos, voltem lá, do verso 2 a 6, no qual as nações ali, os reis da terra, estão tramando contra Cristo, querendo livrar-se de suas leis e normas que ele colocou. E nós percebemos que isso aqui não é só um indicativo ali do momento da crucificação de Cristo, mas representa um momento da igreja como um todo. Representa a oposição que o mundo tem contra Deus. Eles querem se livrar das leis de Deus. Eles querem se livrar das normas que Deus estabeleceu como povo. Deus ri deles. E o que ele diz? Ele, além de rir, ele diz assim: eu estabeleci o meu filho como rei sobre todas as coisas. Os reis da terra se levantam, os príncipes contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas novenas,
ri-se aquele que habita no céu. O Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. É Cristo quem governa as nações com certo fé. É Ele que está governando as nações. É Ele que está encaminhando todas as coisas para a glória de Deus. Ele que permite que os homens andem nos seus próprios caminhos, como diz o apóstolo Paulo lá, como juízo, não reconhecer a divindade e o poder de Deus. E a palavra de Deus aqui diz que Ele faz essas nações em pedaços, como faz o oleiro. Pede-me, e eu te darei as nações poderosas e as extremidades da terra por força. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como vaso do oleiro. Queridos, nós estamos vendo aqui, na Escritura, que o governo do anticristo, ele vai chegar ao fim. Por quê? Porque o cordeiro está em pé no Monte Sião. O rei deste mundo não é aquele cordeiro, não é aquele que tem a aparência de cordeiro, mas fala como leão, que emerge na terra, mas é o cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Sião aqui representa um lugar de habitação de Deus, como símbolo de segurança e estabilidade para o seu povo. Essa é a nossa situação. Essa é a nossa condição. Essa será a nossa última condição. Diante de tudo que a igreja vai necessariamente passar, de toda oposição, de toda perseguição, o Senhor, que nós vamos ver isso mais adiante, estará trazendo juízo sobre os homens, maldições pragas sobre os homens. E essas maldições, essas pragas, esse juízo, vão atenuar, serão um instrumento de Deus para frear e atenuar a perseguição da população. Essa imagem do povo de Cristo, uma imagem de segurança e estabilidade. Se nós pudéssemos comparar a eternidade que nós estamos vivendo hoje, o que a igreja vai viver mais adiante, sofrimento, dificuldades, os problemas nossos do dia a dia, doença, aflições, coisas que por causa do pecado, por causa da queda do homem, nos toca. Nós vamos comparar. Nós vamos ver que não há comparação. Por mais que não tenhamos ainda vislumbrado essa eternidade, nós vamos perceber que é uma coisa incomparável. O apóstolo Paulo diz isso, né, que a nossa leve e momentânea tribulação não produz a eterna peso de glória. Há uma diferença brutal entre alguns anos e a eternidade. E nós somos aqueles que vamos viver essa eternidade. Mas o que esse texto nos toca? É interessante porque, por mais que essa descrição seja uma descrição, a gente pode tirar muita coisa daí. Tá? Por quê? Porque o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aqui um período de crise, um período difícil, um período que a mão de Deus está pesando sobre a humanidade por todo o pecado. E nesses tempos de crise, de perseguição, nesses tempos de aperto, de dificuldade, nós devemos nos lembrar o que diz as Sagradas Escrituras. Lá em Daniel capítulo 2, versos de 20 a 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Isso, Daniel. Seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. Ele que muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece Deus.
Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento e inteligência. Ele revela o profundo escondido. Conhecem o que está em trevas. Com ele mora a luz. Olha o que diz Daniel, capítulo 4, verso de 35, verso 34, 35 e 37. Diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a ver entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra. Não há quem lhe possa meter a mão, nem lhe dizer o que faz. Verso 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. É um rei extremamente orgulhoso, prepotente, achando que o poder que ele tinha vinha dele mesmo, da sua própria mão, reconhecendo que não é nada diante de Deus. O único Castelo Forte que foi alterado, né, no sua primeira estrofe, no penúltimo verso. Eu digo que é um verso medíocre, que representa uma teologia medíocre, tá? Que no lugar onde estava astuto e muito rebelde, igual na terra, se referindo a Satanás, eles colocam muito forte a Deus fiel. Na realidade, aquele verso mostrava o poder das trevas. No decorrer do hino, você percebe claramente que esse poder das trevas, que não existe igual na terra, como nós estamos vendo aqui. Satanás em pé sobre a areia do mar, está subjugado por aquele que está em pé no monte. É Deus controlando, soberano todas as coisas, dando a vitória a sua vista. E esse o quadro, quando ele diz que 144 mil que receberam o selo de Deus, o nome do Cordeiro, e esse selo que nós estamos vendo aqui, certifica que eles são genuinamente possessão do Senhor. Significa que todos os santos pertencem a Ele. Os santos de Deus, eleitos de Deus, eles são marcados. Esses estão habitando entre os seguidores da besta aqui. Eles estão habitando os céus. Eles são representantes de Cristo na terra. Esses foram selados. Esse número indica que nenhum deles vai se perder. Nenhum deles. E a Escritura já diz isso lá em João capítulo 10, verso 29. Aquele que meu Pai me deu é maior que tudo. Da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu não sei se vocês entendem como esses símbolos que nós usamos agora, eles são confirmativos disso. Porque os santos, eles têm na Santa Ceia e no batismo a confirmação, a evidência física, visível, de uma graça invisível. Que é aquilo que Deus fez na terra. Que é eterno e imutável. Tá? Sabe o que significa, querido? Significa que todo ardil, toda armadilha, todo engano, todo o poder de Satanás, apresentado por meio dos seus súditos malignos, seja a besta, seja o anticristo, não é capaz, não tem capacidade de transviar nenhum dos 144 mil.
A palavra de Deus diz que foi dada autoridade para que pelejasse como os santos e os vencesse. Mas esse texto aqui significa uma vitória física. Eles vão perseguir a igreja, eles vão matar muitos crentes, eles vão tentar silenciar a palavra de Deus e vão pensar que silenciaram a palavra de Deus e o Evangelho. Não somente uma perseguição física, mas também uma perseguição ideológica. O que a gente vê, por exemplo, na Europa, a ideologia, o pensamento do mundo, tentou a igreja de tal forma. A igreja quase se tornou extinta. Existem templos na Europa que estão sendo vendidos pelo dinheiro. Os crentes se amoldaram, se deixaram vencer pelo mundo. Mas esses não são esses. Não são os eleitos. São crentes nominais. São falsos. Porque os eleitos é impossível que eles caiam e percam a sua salvação. Sabe por quê? Porque o seu nome está na palma da mão do Senhor. Como diz lá em Isaías 46:16. Este nas palmas das minhas mãos te gravei. Sabe o que isso representa? É interessante que às vezes você, vendo alguns desenhos, você vê determinadas coisas que representam a nossa cultura. Esse dia eu estava vendo um desenho lá no Toy Story, e aí o dono daqueles bonecos escrevia o nome deles aonde? No pezinho, né? Porque mostrava que eles pertenciam. Quando Deus diz que escreve nas palmas das mãos o nosso nome, Ele está dizendo que nós somos propriedade exclusiva dele. Que nós pertencemos a Ele. Por causa disso, jamais vamos nos perder. E aí no verso 2 ele diz assim: ouvi uma voz do céu com voz de muitas águas, com voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas que tangem a sua harpa, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes, dos anciãos. E ninguém pôde aprender o canto, senão os 144 mil que foram comprados da terra. A palavra de Deus está dizendo que isso era um som celestial, um som maravilhoso. Era uma música suave, era uma música harmônica, procedente de artistas celestiais. A Escritura não diz quem são. Tá? A Escritura não diz quem são os músicos e cantores que estão nesse lugar especial. E que lugar é esse? De frente do trono de Deus. Quando ele diz, diante dos quatro seres viventes, lá no capítulo 4, verso 4 a 6, nós vamos ver que os seres viventes, os quatro seres viventes e os anciãos, eles estão diante do trono de Deus. Esses cantores e músicos estavam diante do trono de Deus, na presença de Deus. E ninguém pôde cantar esse canto. A Escritura diz que somente os santos eram capazes de cantar esse canto. Tá? Por quê? Porque nenhum dos santos é excluído de cantar esse canto. Os incrédulos são incapazes de aprender qualquer tipo de cântico de louvor a Deus. Por quê? Porque o verdadeiro louvor vem de frutos de lábios que professam o nome de Deus. Somente aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus, que tinham a condição de cantar esse nome, como uma atitude de gratidão e louvor a Deus. Quando ele diz aqui, é interessante isso, foram no verso 3, de 4 mil que foram comprados e redimidos, aí seria a mesma palavra. Nós podemos fazer essa dupla tradução, comprados ou redimidos.
Ele diz redimidos da terra. E essa preposição de do grego é a ideia de separação. Eles foram separados do mundo. É por isso que ele vai chamar ele lá adiante, de primícias. Porque eles foram separados. Separados do juízo, separados da destruição, separados da queda, separados da derrota total. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos vencedores em Cristo Jesus. E aí eu gostaria de terminar esse texto mostrando as características desses que foram comprados. É muito interessante essas características, porque essas características elas vão diferenciar os crentes. Eles serão reconhecidos por essas marcas. Versos 4 e 5. São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, nem mácula. João está apresentando aqui uma quádrupla identificação dos santos. Eles são castos, puros, eles são seguidores de Cristo, eles são primícias, eles são inculpáveis. E a palavra que casto, ou puro, está se referindo ao homem que se absteve de toda sujeira e prostituição presente na idolatria. E assim manter a sua castidade. Essa palavra tem esse sentido primário. Aqui, o seu Apocalipse, um livro alegórico, simbólico, nós não podemos entender de forma alguma que ele está falando de celibato. Não. O contexto alegórico do livro nos leva a entender que ele está falando do povo de Deus, que é chamado de noiva de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 2, ele diz assim: porque zelo por vós como zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A ideia aqui, quando ele fala de os santos aqui serem castos, não se macularem por mulheres, significa que ambos, homens e mulheres, estão inclusos nessa categoria de virgens pura. São santos. Não está se referindo somente a homens. Isso significa que esses santos, eles vão se guardar, eles devem se guardar, serão guardados, serão enganados e induzidos pela besta, cultuar a imagem do Cristo. A primeira coisa que nós vemos, aquilo que caracteriza esses 144 livros, é a pureza da dedicação espiritual ao Senhor. A adoração exclusiva. Lá nos Evangelhos, em Mateus, capítulo 10, verso 37. Mateus, capítulo 10, verso 37. A palavra de Deus diz assim, a respeito disso: quem ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Pureza, dedicação espiritual. Lembra que nós falamos hoje de manhã? Como aquelas que tem o prefácio dos mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus. Significa que toda e qualquer afeição, o afeto religioso, adoração, supremo amor, deve ser dado ao Senhor. Eu vou dar um exemplo com relação a isso, de dedicação espiritual. Não de um pai, como ele disse aqui, porque seria mais fácil
nós entendemos de outra forma. Como, por exemplo, Elias. A palavra de Deus diz que ele honrava mais a seus filhos do que a Deus. Se ele honra a seus filhos, ele está dando a eles aquilo que era somente a Deus. Ele está cultuando. Isso é idolatria. Por quê? Porque ele está colocando Deus em segundo lugar. Por quê? Porque os seus filhos andavam em pecado e eles não eram repreendidos. Porque ele via que os seus filhos andavam a partir da palavra de Deus e não repreendiam. E dessa forma, eles estavam honrando mais a seu filho, ao homem, do que a Deus. Quando Jesus chega para um jovem e fala assim, bem sério, ele diz assim, eu tenho que enterrar meu pai. Aí deixa os mortos enterrados como de fome. Bem sério. Aquele jovem ali estava mais preocupado com o seu pai do que com o Evangelho. E quando nós fazemos isso, quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus por causa de uma pessoa, quando nós, no nosso âmbito de ação, com os nossos filhos, com os nossos pais, deixamos de orientar, deixamos de instruir, de disciplinar, de ser contrário, quando eles estão contrários à palavra de Deus, nós estamos amando mais aos homens do que a Deus. Nós estamos honrando mais aos homens do que a Deus. Isso é o que a Escritura diz. É um exemplo de idolatria no coração do homem. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente pensa, que vai ser uma coisa assim, e de repente vai até ser, como era antigamente, colocar a estátua lá de Nero e dos imperadores romanos, eles adoram isso aí. Mas a gente percebe que essa idolatria, muitas vezes, não é grotesca, não é clara, nesse sentido. Porque os crentes estão dando a ideologia do mundo, do pensamento de Satanás, do pensamento do mundo. Estão amando mais as coisas do mundo do que a palavra de Deus. Que qualquer coisa que se interponha entre a palavra de Deus, para nós, os crentes, deve ser rejeitada. Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, quem quer que for. Principalmente se você é pai. E tem um filho que precisa ser repreendido, precisa ser confrontado, precisa ser instruído, estimulado a fé. Você não faz isso. Você está igualzinho a ele, honrando mais aos filhos do que a Deus. Isso é idolatria. Idolatria. O apóstolo Paulo, a Escritura não é muito clara a respeito disso. Lá em 1 Timóteo capítulo 10. 1 Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Ele diz que Demas, tendo amado o presente século, abandonou o ministério. Provavelmente ele deve ter visto as dificuldades, os problemas, e disse assim, não quero isso para mim. Eu vou embora. E na realidade, não amou o Senhor. Não honrou ao Senhor na sua vida, mas seguiu o seu próprio coração. Ele foi o Senhor da sua vida. Isso também é idolatria. Eles são castos. São dedicados espiritualmente a Deus. Eles são os seguidores de Cristo. É o que diz aqui. Vamos voltar lá. Eles, os seguidores, são esses que não se macularam por ele, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Jesus disse certamente, se não tomarmos a nossa cruz e segui-lo, nós não seremos dignos dele. É isso que ele fala lá em Mateus capítulo 10, verso 38. Abram aí, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso
Verso 38. E cruz ali era sinal de sofrimento, de vergonha, de ignomínia. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Deus está dizendo que nós vamos precisar perder a nossa vida nesse mundo por causa de Deus. Por causa da integridade, da santidade do crente. Seguindo o Senhor nesse mundo, ele vai ser, ou melhor, ele vai perder a vida. O Cristo perdeu o Senhor. Muitos profetas perderam o Senhor. Como muitos crentes perderam o prestígio do mundo. Perderam a admiração do mundo, dos familiares, o respeito. Porque estavam vivendo de conformidade com o Senhor. É isso que Deus espera de nós. Ele espera que o seu povo ande em seus passos e jamais se extravie. O Senhor é o nosso guia. Nós temos um líder que guia. E enquanto estivermos peregrinando na vereda dessa terra, se desvencilhando de Satanás, nós estaremos seguindo o Senhor. Não há como servir a Deus e servir a mundo. Servir ao mundo é servir ao divino. Servir ao mundo é ter a marca da besta na sua mão na sua frente. É ser aceito por todos, em todo lugar. É ser estimado pelos homens. Por quê? Porque demonstram impiedade e corrupção em seus corações. Certa vez, Jesus vai em Lucas capítulo 6, verso 46 a 48, ele diz assim: vós me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Vocês dizem que são meus servos, mas não seguem a minha vontade. Eu vou mostrar para você o que isso significa. E aí o exemplo que ele dá é um homem que constrói uma casa bem estruturada. E construir essa casa bem estruturada, fundamentada, significa seguir os passos de Cristo. Significa obedecer a sua palavra e viver de conformidade com ela. Moldar a nossa vida a palavra de Deus. Não. É por isso que a gente faz essas coisas chatas. Esse negócio de escola dominical, grupo familiar, grupo familiar de ano. Esse encontro de família, pregação de família, sobre os deveres do pai, da mãe, dos filhos, sobre a adoração a Deus. É chato isso, por que a gente faz isso? Por quê? Porque nós queremos nos amoldar na palavra de Deus. É chato, é desinteressante para aqueles que não amam o Senhor. É chato, é desinteressante para aqueles que querem levar a sua vida de conformidade com a sua própria vontade. Que não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Esses 144 mil, além de terem Cristo, o único Senhor das suas vidas, a não se macular, a não se prostituir na sua fidelidade e devoção a Deus, eles seguem os passos de Jesus. Os puritanos diziam que os discípulos de Cristo eram conhecidos porque tinham duas marcas, uma no ouvido e outra nos pés. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A marca desses crentes, desses 144 mil, a grande pureza espiritual. Eles são os seguidores. Mas eles são também chamados de primícias. Significa que eles foram redimidos, eles foram separados da humanidade. Quando Jesus morre pelo nosso pecado, ele paga a dívida para libertar o seu povo da maldição do pecado e da culpa diante de Deus. E essa expressão primícia,
ela se refere a esses que foram comprados, que foram separados da terra. Porque esses habitantes da terra, como nós vimos aqui no texto da Apocalipse, toda vez que ele fala dos habitantes da terra, ele está se referindo àquela parte de pessoas que não temem a Deus, mas que seguem a orientação de Satanás, dos seus próprios corações, da besta de Cristo. E por fim, ele diz que não se acha mentira na sua boca, pois eles são inculpáveis, ou melhor, não tem mácula. E é interessante nós percebemos que o texto está querendo dizer é o seguinte: em um mundo cristão saturado de mentiras e fraudes, os santos eles se sobressaem como emblema da verdade. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, a palavra de Deus diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Quem é a igreja? Somos nós. É por isso que não se acha mentira em nossa boca, é por isso que nós somos inculpáveis. É por isso que nós vivemos em integridade e falamos a verdade, como alguns textos da Escritura mesmo falam. Lá em Salmo capítulo 15, verso 2, eu vou ler um pouquinho. Diz assim, que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Não se achou mentira na sua boca, são inculpáveis. Isaías 53, verso 9, diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Não se achou mentira na sua boca, são inculpáveis. Sofonias, capítulo 3, verso 13, que diz assim: os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem se espante. Quando a palavra de Deus diz que uma das características desses 144 mil, além de serem castos, de terem uma vida espiritual pura, além de serem seguidores de Cristo, porque são obedientes à palavra de Deus e seguem as suas instruções na lei, além de serem as primícias, os redimidos, os retirados, mesmo estando no mundo, eles falam a verdade, eles são verdade. Que verdade é essa? A Escritura está dizendo que espera-se que o crente fale a verdade como seu Senhor. Que verdade é essa? Será a verdade não mentir? Até pode ser uma interpretação mais abrangente. Né? Mas quando Jesus, lá em João, acho que é o capítulo 8, 44, se não me engano, ele diz: vós sois do diabo, que é o pai da mentira. Por quê ele diz isso? Sabe que verdade é essa? É aquela que Jesus diz no capítulo 8 de João, no verso 22. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Ser culpável significa destituir qualquer defeito. A verdade aqui é a verdade do Evangelho. Não somente na nossa boca, mas na nossa vida. É isso que ele está dizendo. Não se acha mentira, porque eles vivem na verdade. E que verdade é essa? O Evangelho da glória de Deus. Porque eles proferem a verdade, porque eles pregam o Evangelho da glória de Deus com a sua boca e com a sua vida. Esses são os 144 mil. Essas são as características dos sinais.
os eleitos, o povo de Deus. E aí, consequentemente, ele diz, são inculpáveis. A si mesmo, seu povo, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito, como diz a Escritura. Esses santos que pertencem ao Senhor, nós, os 144.000, essa grande multidão que está representada aqui no Monte Santo de Deus, esses apresentam essas características. Nós vamos ver que as forças do anticristo atacam a igreja. Nesse ataque, a igreja demonstra pureza, obediência, unidade e veracidade. Com esses traços, nós somos capazes de vencer. Eu, numa das últimas pregações nossas, o texto mostrou isso claramente. Que a vitória que nós vamos ter em Cristo Jesus, nesses tempos, não será uma vitória que signifique que eu estarei vivo. O diabo, as trevas, se levanta contra nós. E nós seremos tidos por inocentes. Não. A vitória que o Senhor Jesus está nos dizendo que teremos nesse período, a igreja vai ter esse período de perfeição, é não se voltar. É não voltar atrás. É não apostatar e abdicar da fé. Porque, segundo a Escritura, a Hebreus, capítulo 10, verso 38, ele diz assim: é interessante esse texto, ele fala apelo para o passado, a recompensa não tarda. O exemplo do passado seria um negativo para nós. Aí ele diz assim no verso 38: todavia, o meu justo viverá pela fé, se retroceder. Nele não se compraz a nenhum. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos efetuando a fé para o conservação. Nós somos guardados e protegidos. Quando vemos algumas pessoas que caminhavam junto conosco, e por causa de algumas coisas que aconteceram na sua vida, provações, desilusões, até mesmo na igreja, e abandonaram a fé, demonstra que não é você. Porque nós não somos aqueles que você. Esses demonstram claramente. Nunca foram. Nunca foram. Às vezes você vê algumas coisas assim, pessoas que eram reputadas comunas na igreja. Abandonam o evangelho. Se tornam católicos. Bandistas. Ou eram de igrejas reformadas. Igrejas que pregavam a palavra. E saem dessas igrejas. E se unem a igrejas como Internacional da Graça, Universal e outras que são claramente igrejas apóstolas, que não são igrejas evangélicas. A gente só pode compreender dessa forma. A gente não é o Senhor, aqueles que são o Senhor, eles são aqueles que estarão junto com o Senhor, ali naquela visão. Um monte santo, seguros, guardados, protegidos e valorizados. No mundo, o diabo